Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados.
inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago.
Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo. Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os Grandes Lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas.
Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade. Muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela?
16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez. Mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte.
e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha, me escolha! Levantei a mão bem alto! Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento.
Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados.
Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Uma história conta que 2 meninos gêmeos maias adoravam jogar bola. Claro, eles eram muito bons nisso, mas também faziam muito barulho quando jogavam. Os lordes do submundo logo se incomodaram com o barulho e convocaram os 2 meninos para o submundo, um lugar que os maias chamavam de Xibalbá. Assim que os meninos chegaram ao seu destino sombrio, foram submetidos a uma série de testes. Logo, os inexperientes meninos gêmeos falharam nos testes e perderam a vida. Mas isso não foi em vão. Esse triste acontecimento resultou no surgimento de uma bela árvore frutífera. Logo, uma jovem mulher viu uma bela fruta nessa árvore e se aproximou para colhê-la. Diz a lenda que logo depois disso ela deu à luz outro par de meninos gêmeos chamados Hunahpu e Ixbalanque. Assim como seus ancestrais, esses gêmeos eram ótimos jogadores de bola, mas eram igualmente barulhentos e os lordes do submundo ficaram irritados novamente. Eles decidiram pedir a esse par de gêmeos que fosse jogar uma partida no submundo, na esperança de se livrar deles também. Quando os gêmeos chegaram, os lordes os enviaram por vários lugares assustadores. O primeiro foi a Casa Escura, que era como um breu. Em seguida, eles passaram pela Casa das Facas, onde tiveram que evitar se machucar. Em seguida, os gêmeos fizeram uma fogueira na Casa do Frio para não congelar e passaram pela Casa dos Jaguares, onde enganaram os animais para que não os comessem. Por fim, eles entraram na Casa dos Morcegos, onde pareciam ter perdido a sorte. Um dos morcegos conseguiu fugir com a cabeça de Hunahpu. Os lordes então desafiaram os gêmeos a jogar bola com eles, mas os meninos estavam claramente em desvantagem. Ixbalanque colocou uma tartaruga nos ombros de Hunahpu para compensar sua cabeça perdida, e eles começaram a jogar. Quando os lordes se distraíram com um animal perto da quadra, Ixbalanque roubou a cabeça de seu irmão e a colocou de volta no lugar. Para a irritação dos lordes, os gêmeos conseguiram empatar o jogo. Hunahpu e Ixbalanque continuaram a fazer uma série de truques para os lordes do submundo. Um deles envolvia Ixbalanque ferir o Hunahpu e depois trazê-lo de volta à vida. Os lordes ficaram tão impressionados com o desempenho dos gêmeos que pediram que eles fizessem o mesmo truque com eles. É claro que os gêmeos concordaram, mas depois de realizar o truque em alguns dos lordes, eles se recusaram a reanimá-los. Vendo o que havia acontecido, os lordes do submundo admitiram a derrota e imploraram por suas vidas, prometendo nunca mais intervir na vida das pessoas. Hunahpu e Ixbalanque ficaram felizes por terem vingado seus ancestrais e conquistado o respeito dos lordes. Diz a lenda que os lordes do céu ficaram tão impressionados com os gêmeos que os levaram para viver no céu, transformando-os na lua e no sol. A civilização maia foi uma das sociedades indígenas mais dominantes da história, e seu folclore e suas tradições ainda são descobertos e estudados atualmente.
Eles viviam em um território chamado Mesoamérica, formado pelo México atual e por partes da América Central, como Guatemala, Belize, Honduras, Península de Yucatán e El Salvador. Eles viveram entre 1800 a 900 a.C. e 900 a 1500 d.C. Além de suas lendas impressionantes, os maias eram inventores muito habilidosos. Eles são conhecidos por seus calendários, sistemas de escrita, métodos agrícolas e esportes. Sua escrita, por exemplo, foi encontrada preservada em edifícios e monumentos de pedra, bem como em livros raros e cerâmicas. Trata-se de um sistema composto por mais de 800 hieróglifos em várias combinações. Dizia-se que cada um desses sinais representava uma sílaba. Seu sistema de escrita foi decifrado por acidente por Tatiana Proskuriakov, uma mulher americana que inicialmente estudou para ser arquiteta. Como não encontrou emprego em sua área, ela acabou se tornando pesquisadora dos maias, apesar de não ter formação acadêmica para tal. Ela foi a primeira a perceber que o glifo maia do sapo levantado significava nascimento e que o glifo da dor de dente significava a data em que o rei subia ao trono. Isso tornou mais fácil para os cientistas identificar as datas de nascimento e os nomes dos governantes de uma dinastia maia específica. Eles também inventaram o conceito de zero, que é visto como uma das maiores inovações da matemática, da física e da história da humanidade. É claro que, já naquela época, as pessoas entendiam a ideia de não ter nada, mas o conceito de zero como um número é uma invenção relativamente nova. Um fato interessante sobre os maias é que eles gostavam muito de chapéus. Quanto maior fosse o seu chapéu, mais importante você parecia. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também fazia com que parecessem mais altos, o que era muito importante para a estética deles. Os maias também criaram um dos calendários mais intrincados e complexos da história da humanidade. Foi o primeiro a usar o zero como espaço reservado. Seu calendário terminava em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditarem que isso significava o fim do mundo. Obviamente, esse não era o caso. Aconteceu que a data coincidiu com o fim de um ciclo de anos maia. Mas por mais avançados que fossem em ciência e astronomia, eles cometeram alguns erros. Um deles era a crença de que o mundo era plano. Sua teoria era de que os 4 cantos do mundo eram vigiados pelos senhores irmãos que impediam que o céu caísse sobre suas terras. No entanto, é de se tirar o chapéu para seus cardápios, pois eles eram conhecidos consumidores de chocolate. Eles transformaram o consumo de chocolate em uma forma de arte. No entanto, a bebida que eles faziam com ele não era exatamente como o chocolate quente que apreciamos hoje. Sua receita incluía a mistura de cacau com água, mel, pimenta, fubá e outros ingredientes para fazer uma bebida espumosa e picante. O ritual de beber cacau era uma parte crucial de suas celebrações. Ainda não terminamos de descobrir todas as partes incríveis de sua arquitetura e civilização. Há apenas alguns anos, uma pirâmide maia foi encontrada em Toniná, no estado mexicano de Chiapas. Estima-se que ela tenha mais de 1000 anos. A razão pela qual ela escapou dos arqueólogos por tanto tempo foi o fato de estar escondida sob o que se acreditava ser uma colina natural. As ruínas de 2 cidades maias foram descobertas recentemente no estado de Campeche. Por que não as encontramos até agora? Bem, elas estavam ocultas por uma vegetação muito densa, o que dificultou o acesso dos arqueólogos. Os maias não desapareceram simplesmente. Seus descendentes ainda estão por aí hoje, muitos deles optando por viver em suas terras ancestrais. Você pode encontrá-los na Guatemala, por exemplo, onde o povo maia constitui a maioria da população. Em geral, o grupo étnico maia contém pessoas que falam diferentes idiomas maias, como o Yucatec, Quiche, Quechua ou Mopan. Eles não tinham ideia do que era um dia de spa, mas os maias realmente gostavam de suar de vez em quando. Foram descobertas tendas de suor ao redor de antigos locais maias. Elas eram construídas de pedra ou adobe. Essas tendas eram uma parte essencial de seus rituais de limpeza e saúde. Uma das mais antigas tendas de suor foi encontrada em Cuello, no norte de Belize, e parece datar de 3.000 anos atrás. Uma das partes mais importantes da cultura maia era um jogo de bola que eles chamavam de pits. Ele tinha um significado tanto político quanto espiritual. Podemos ver quadras em partes importantes dos sítios arqueológicos maias. O principal objetivo do jogo era passar uma bola de borracha por um aro de pedra muito alto sem usar as mãos. Basicamente era uma combinação de futebol e basquete. No entanto, podia ter consequências graves. O perdedor poderia às vezes até perder a própria vida. De fato, eram apostas altas. Por causa desse jogo e da necessidade de bolas saltitantes, o povo maia foi uma das primeiras culturas a usar a borracha.
Eles a fabricavam usando látex natural. Havia diferentes tipos de borracha, dependendo das substâncias naturais com as quais o látex era misturado. E isso, meu amigo, é como a bola quica. Desculpe, mas você me conhece, não consegui resistir. Lembra dos Neandertais? Nossos primos humanoides superstars da era pleistocênica em toda sua glória de nariz largo e cabeça inclinada? Eles vagaram pela Europa e Ásia por mais de 350 mil anos antes de desaparecerem. Essa foi mais ou menos a mesma época em que nossos ancestrais, o Homo sapiens, decidiram tirar férias da África e explorar o mundo. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os Neandertais e por que eles não chegaram até os dias de hoje. Mas, graças a algumas escavações arqueológicas e achados fósseis impressionantes, agora sabemos um pouco mais sobre eles. Uma teoria para seu desaparecimento diz que o clima não era mais adequado para eles. Os defensores dessa ideia acham que a mãe natureza se voltou contra os Neandertais e os mandou embora. Infelizmente, se observarmos os sítios arqueológicos neandertais na Itália, por exemplo, não há sinais de catástrofes climáticas que poderiam ter exterminado toda essa espécie. Outros acreditam que houve um pouco de competição por recursos entre os Neandertais e os humanos. É por isso que os especialistas também escavaram vários outros sítios arqueológicos onde os Neandertais e os Sapiens podem ter se enfrentado por cerca de 3.000 anos. Nesse caso, parece que os Neandertais estavam um pouco atrasados com suas ferramentas. Sua tecnologia era como a dos telefones flip na era do VR. Mas quem sabe se essas duas espécies chegaram a se cruzar nessa região específica? As evidências ainda são confusas. A forma como foram extintos não é a única informação sobre a qual estamos curiosos quando se trata dos Neandertais. Outros cientistas, por exemplo, estão tentando decodificar alguns dos códigos de barras moleculares do Neandertal para identificar suas características específicas, algumas das quais você pode compartilhar, acredite ou não. É claro que a espécie Neandertal como em todo foi de fato extinta, mas isso não quer dizer que restos de seu DNA não possam ser encontrados em humanos. Você sabe como as coisas acontecem quando as pessoas vivem perto umas das outras. Alguma mistura genética estava fadada a acontecer. A evidência? Uma pitada de DNA de Neandertal que foi encontrada em pessoas modernas. É aqui que a trama se complica. Os cientistas pensaram que, como os Neandertais nunca viveram na África, seu DNA não seria encontrado nas populações africanas modernas. Bem, acontece que os africanos também têm cerca de 0,5% de DNA de Neandertal. Isso não significa que nossos parentes neandertais simplesmente se teletransportaram pelos territórios africanos sem deixar nenhum rastro. O que essa descoberta realmente implica é que os primeiros humanos podem ter visitado a Europa, misturando seu material genético com o dos neandertais e depois retornado à África. Isso é muita migração! Como foi que encontramos esse DNA de Neandertal nos dias de hoje? Você pode se perguntar. Bem, os cientistas reuniram milhares de pessoas de todo o mundo. Os participantes vieram de lugares como o leste da Ásia, Europa, sul da Ásia, América e África. As porcentagens podem variar, é claro, mas cerca de 20% do bom e velho DNA de Neandertal ainda é encontrado em nós, pessoas modernas. É claro que o cidadão comum carrega apenas cerca de 2% do homem das cavernas. Se você é de determinados lugares ou famílias que têm um pouco mais de Neandertal em sua sopa de genes, você está olhando para 3% no máximo. Há algo em especial que compartilhamos com nossos primos humanoides de longa data. Acontece que nossos ancestrais neandertais nos presentearam com mais do que apenas sua companhia por alguns milhares de anos. Eles também transmitiram o incrível legado de seus narizes. Veja bem, os neandertais eram equipados com alguns farejadores de grande porte. Eles não eram apenas estéticos, mas também eram uma grande vantagem em climas frios. O tipo de frio que faz pingar gelo e ranger os dentes, no qual sua respiração pode congelar antes de sair dos lábios. Naqueles dias, os narizes dos neandertais funcionavam como aquecedores pessoais, aquecendo e umidificando o ar frio e seco que inalavam. Para esse tipo de clima extremo, esses impressionantes arranha-céus nasais se mostraram bastante úteis. Quando nossos ancestrais do Homo sapiens decidiram deixar as savanas ensolaradas da África para um local de congelamento na Eurásia, eles se depararam com os neandertais. Esse encontro resultou não apenas em uma troca de gentilezas, mas também em uma troca de genes que codificavam narizes maiores. Essa pepita genética recém-descoberta foi descoberta por cientistas que se aprofundaram no DNA de mais de 6.000 voluntários. Para concluir o estudo, esses cientistas compararam meticulosamente esses dados genéticos com fotos dos rostos dos voluntários. Eles mediram as distâncias entre vários pontos em cada rosto, como a altura da ponte do nariz dos voluntários. Em seguida, jogaram um jogo
jogo de localizar o marcador genético para identificar se determinados traços faciais estavam ligados a genes específicos. Ao final dessa emocionante perseguição, eles tiraram a sorte grande. 33 novas áreas brilhantes do genoma estavam ligadas a características faciais. Um gene de destaque, chamado ATF3, foi rastreado até nossos ancestrais neandertais e parece ser o maestro do controle da altura do nariz. Os participantes com ascendência nativa-americana tinham uma herança neandertal nesse gene, o que contribui para seus narizes mais altos. Pense no gene ATF3 como um presente de boas-vindas do Neandertal para nós, humanos, quando chegamos a climas mais frios vindos da África. É interessante notar que essa não é a primeira vez que nossos ancestrais brincam de passar o gene. Em 21 de novembro, a mesma equipe de pesquisa descobriu um gene que influenciava o formato dos lábios, chamado TBX15. Esse gene foi uma pequena mensagem de amor dos Denisovans, outro grupo de nossos parentes antigos que viveram na Ásia e foram extintos há cerca de 30 mil anos. Outra parte da comunidade científica acredita que nossos amigos neandertais tinham essa característica genética estranha em seus cérebros. Será que foi por isso que eles não conseguiram sobreviver? Por meio dessa teoria, sugeriu-se que nós, humanos, poderíamos dever nossa vantagem cerebral a uma mutação genética peculiar. Essa mutação deu ao nosso neocórtex, que é a parte inteligente do cérebro, um pequeno boom populacional no departamento de neurônios. Esse nosso incrível gene não é tão diferente da versão de Neandertal. É apenas um aminoácido a menos. Esse pequeno ajuste é encontrado em praticamente todos os seres humanos modernos. Enquanto isso, nossos parentes extintos, os neandertais, os denisovanos e outros primatas, não receberam um memorando da mutação, pelo menos de acordo com o estudo. Agora, não vamos nos precipitar. Só porque temos mais neurônios não significa necessariamente que somos gênios em comparação. Mas esses resultados sugerem que podemos ter reconectado o cérebro de uma forma que nos dê uma vantagem cognitiva. Além disso, nem tudo se resume a essa única diferença de aminoácidos. Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas já haviam encontrado 96 diferenças entre nosso DNA e o dos neandertais que poderiam ter afetado nossos diferentes resultados como espécie. O estudo do DNA do Neandertal também nos deu algumas informações sobre seus relacionamentos. De fato, agora temos evidências sólidas de como era uma família Neandertal, e, surpreendentemente, ela não é muito diferente da nossa. Para esse estudo, os pesquisadores reuniram informações de um sítio arqueológico Neandertal localizado na Ásia. Eles descobriram que uma família em particular incluía um pai Neandertal apaixonado, sua filha adolescente e um jovem vigoroso que possivelmente era seu sobrinho ou primo. Parte do grupo também incluía uma parente mais velha, talvez uma tia ou avó. Agora, nossa jovem donzela acabaria fazendo as malas, daria um adeus choroso e deixaria a casa de seu pai quando encontrasse o homem certo. Mas não se preocupe, ela não estava entrando em um mundo de estranhos. Sua nova comunidade provavelmente tinha alguns rostos familiares e amigáveis. Mas como os cientistas conseguiram prever o final dessa história? Ao pesquisar seu pool genético, os pesquisadores conseguiram descobrir que a estrutura social do Neandertal era patrilocal. Isso significa que a maioria das mulheres neandertais deixava suas casas ao escolher um parceiro e começava uma nova vida com outra família. A mesma pesquisa mostra que nossos clãs que habitavam as cavernas provavelmente também não viviam isolados. As famílias que moravam nas proximidades visitavam as mesmas áreas de amostragem de rochas para fabricar suas ferramentas de pedra. O equivalente a uma loja de ferragens do bairro. E quando não estavam usando ferramentas, estavam ocupados caçando refeições deliciosas como ibex, cavalos, bisões e outras criaturas errantes. Os cientistas, no entanto, tiveram o cuidado de acrescentar que esse antigo retrato de família pode não representar todo o espectro da vida social dos neandertais. Eles gentilmente pediram a futuros arqueólogos que obtenham mais DNAs de Neandertal nos sítios de ancestralidade. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático.
Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução.
Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sobre nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre dois buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família.
Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições, então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados.
Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da Era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito.
Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente.
Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso os cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem.
As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática. Um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo.